Seja muito bem-vindo à segunda parte do Em Foco. Aqui na Regiões TV hoje estamos a falar da madeira, da floresta e da indústria do mobiliário, com uma representação a nível das exportações de grande peso. Terminámos a primeira parte do programa a falar das questões dos incêndios, uma questão que preocupa e que incendeia também muitas vezes as discussões e a própria opinião pública, porque há que saber a quem é que interessa. Vítor Poças dizia há pouco aqui com toda a clareza que há empresas, se calhar, que até estão interessadas nos incêndios, empresas que lucram muito com isso, mas eu já agora gostava também de ouvir o Sr. Major Manuel Afonso relativamente aos números e esta questão também dos incêndios e à preocupação, naturalmente, que o Comando Territorial do Porto tem no combate aos incêndios, como é evidente. Como estava a referir, aliás, e como referi, a questão da investigação que é feita pela Guarda em relação às causas dos incêndios, cerca dos 50%, pronto, foi averiguado que era uma causa negligente. Se existe uma causa negligente é porque foi alguém que negligenciou, foi identificado. Estamos a falar na ordem dos 50%. Por isso, aquilo que a Guarda faz quando tem conhecimento da ocorrência, é óbvio que os bombeiros vão ao local, fazem os seus relatórios para, digamos, internamente. Depois a Guarda vai ao local, além de registar, além de validar a área ardida, vai também, como eu disse, determinar as causas. E depois, isto estamos a falar, este tipo digamos, de ação é feita por militares que têm formação adequada para poder determinar qual foi a causa do incêndio. E é óbvio que tudo aquilo que eles verificam, daquilo que eles no local analisam, veem, ouvem, vão transmitir através do respectivo auto de notícia para o Ministério Público. Atendendo que é um crime, o crime florestal, pronto, que é elaborado o respectivo auto de notícia, é óbvio que depois há de haver uma investigação criminal, que tanto pode ser a Guarda Nacional Republicana a fazer, como não ser. Que normalmente é o Ministério Público depois que vai decidir qual é a força policial que vai fazer a investigação. É óbvio que, em função daquilo que a nossa lei permite, existe uma força, neste caso em concreto, que tem uma competência específica para fazer a investigação dos incêndios florestais. Sr. Major, sente que há o mínimo de meios necessários? Dinheiro há, porque os números são elevados para o combate aos fogos florestais, mas sente que, em termos de condições, para esta investigação, eu não digo para o combate, mas para esta investigação, o senhor sente-se minimamente satisfeito com os meios que tem para tratar tudo isto? É óbvio que sente que consegue chegar ao fundo da questão? Os meios que nós temos, embora... Bem, meios normalmente em todas as áreas faltam-nos sempre alguma coisa. Faltam sempre, por muitos que nós tenhamos... Sente que consegue, que há pelo menos um caso ou outro em que consegue claramente chegar ao fundo da questão, porque é que aquela área aconteceu isto, ardeu aqui ou ardeu acolá? Sim, porque é feita, como eu disse, essa investigação, consegue-se chegar por vezes aos autores da ocorrência, quem praticou a mesma, é informado quem de direito e depois o processo desenvolve e decorre e muitas das vezes as pessoas são punidas, são detidas e cumprem as respectivas penas. As pessoas são detidas e depois sabe-se o que é que está por trás das pessoas, ou das pessoas que lançam os incêndios, porque normalmente aqueles casos que nós todos vemos nos incendiários são sempre pessoas. Aliás, aqui há uns anos eu fiz um trabalho com a Polícia Judiciária engraçadíssimo, muito interessante, em que se traçava o perfil do incendiário, que é sempre uma pessoa que tem entre 20 e tal a 30 e tal anos, que tem algumas perturbações mentais, que acha muita graça ver arder a floresta, até diziam aos jornalistas, vocês não ponham imagens de chamas porque isto motiva mais as pessoas. Mas o que estamos aqui também a falar é de outro tipo de negócios escuros, muito cinzentos. Pedro Barros, você dizia-me há pouco que também tem uma opinião muito fundamentada sobre esta questão dos incêndios florestais. Não propriamente fundamentada, mas sobre a parte da negligência, realmente eu acredito que os números sejam significativos e concordo aqui com o Major, porque alguma falta de civismo que existe por parte de algumas pessoas, com facilidade se parte uma garrafa, se parte um copo num piquenique e que se deixa, o que eu prevejo que realmente daí venham muitos incêndios para resultar no nosso país. Também muita falta de cuidado, não é? Sem Carlos dúvida. Tavares dizia-me há pouco que a SONEI sempre esteve muito interessada nesta questão
de organização da floresta, digamos, do reordenamento florestal. Durante muito tempo foi muito esquecida a floresta, foi muito pouco bem tratada, parece-me. Os senhores têm a noção de que as coisas podem funcionar de outra maneira, que há de facto um interesse a nível nacional para este reordenamento da floresta, nomeadamente para que a floresta seja mais bem cuidada, nas áreas dos emparcelamentos, por exemplo? Eu acho que nós temos um paradigma difícil de resolver. As grandes questões, as grandes problemáticas à volta do desenvolvimento da floresta portuguesa são questões que só se resolvem no longo prazo. Não é possível obter resultados em 4 anos. Ora, nós precisamos de ter compromissos políticos para mudar alguma coisa à escala nacional. E os políticos são medidos pelos resultados que conseguem ao fim de 4 anos. Portanto, é perfeitamente humano e acho que é perfeitamente compreensível que um político não se sinta demasiado estimulado por um programa que só lhe vai dar resultados a 20 ou 30 anos, quando ele tem que apresentar resultados a 4, na melhor das hipóteses, a 8 anos, se for reeleito. Isso diz muito mal dos políticos, porque se olhamos a um horizonte tão curtinho, então e o interesse público, onde é que ele para? O problema é que, se calhar, até pode ter políticos muito bons que desenharam o programa perfeito, que nunca chegam a poder demonstrá-lo, porque, entretanto, já saíram do poder. E esse é o nosso problema. Nós temos uma gestão de curto prazo inerente à periodicidade dos nossos mandatos democráticos. Mas isso não é só na floresta, é em tudo, não é? Claro que sim, mas, isso por exemplo... está ligado a um grupo económico onde a gestão não se faz assim a curto prazo. Tem que ser feita as coisas, tem que ser feita à devida escala, não é? Mas por isso mesmo tem uma grande vantagem neste grupo económico, no nosso, por exemplo, que é a estabilidade acionista. É claramente a grande força do grupo é ter esta estabilidade que lhe permite planear a longo prazo. De outra forma, não seria possível atravessar momentos maus em que os resultados não são assim tão bons e continuar a apostar na mesma direção. Ora, é isso exatamente que nós não temos feito na floresta portuguesa. As soluções estão desenhadas há imenso tempo. Pode consultar documentos sobre a discussão da sustentabilidade da floresta portuguesa. Não lhe vou pedir para falarmos exaustivamente desse documento, mas há com certeza 2 ou 3 linhas fundamentais. Gostava que me dissesse quais. Em termos, enfim, do comum dos cidadãos, que possam ter... Também é importante que as pessoas estejam mais próximas deste tipo de coisas. Quais são, no vosso entender, as linhas fundamentais que é preciso traçar para melhorar esta situação? Vou-lhe dar um exemplo, não é necessariamente o mais importante, mas se calhar é um exemplo com que as pessoas se podem identificar, porque tem muito a ver com o nosso dia-a-dia. A política fiscal que temos, nomeadamente a política fiscal que se aplica à propriedade rural. E aplica-se não só à floresta, como também à propriedade agrícola. Pensemos na política fiscal que temos o IMI, por exemplo. O IMI, a esmagadora maioria da verba coletada no IMI é coletada através dos prédios urbanos. Exatamente. Os prédios urbanos são prédios construídos de uma outra forma. Os prédios rústicos, onde se enquadram toda a floresta e toda a área agrícola, não contribuem com o IMI. Um dos grandes problemas que nós temos na floresta portuguesa é não ter a floresta devidamente cadastrada. Não pode fazer planeamento de médio e longo prazo sem um cadastro, sem saber quais são as limitações de cada área florestal. Os proprietários podem ser conhecidos de maneira melhor ou pior, mas precisa de conhecer exatamente qual é a matéria-prima com que vai... manda onde, não é? A matéria-prima com que vai trabalhar. Ora, o cadastro só não existe porque ninguém o faz. O cadastro dos prédios urbanos existe, por uma razão simples. O Ministério das Finanças faz esse cadastro, responsabiliza claro, por fazer, dinheiro, porque coleta agora vai para em função desse cadastro. Cobraram o IMI, mas tem outra designação que eu confesso agora não me recordo, vai ser bonito. Então aí é que ainda vai ser mais complicado, não acha? Pode fazer exatamente o inverso, que é definir um IMI, por exemplo, isso já foi sugerido numa dos pacotes de soluções destes muitos anos em que se discutiu muitas vezes o desenvolvimento da floresta. Pode, por exemplo, definir um IMI mais elevado com prémios a quem promover a produtividade mais elevada do terreno rústico. Por exemplo, aumentando a gestão na floresta, manter o IMI baixo. Quem não fizer nada ou não demonstrar que foi diligente na gestão do seu terreno é penalizado com um IMI mais alto. Isto aplica-se Olha que pena que isso não se aplica aos prédios urbanos também. Dava um certo jeito. Os prédios urbanos que fossem mais bem tratados tinham... Bem, entrávamos aqui numa discussão que nunca mais acabava. Já tem esse exemplo nos prédios urbanos. Os Exatamente. Incentivos que foram criados às energias renováveis, por exemplo, apesar de serem pequenos, a lógica era a mesma. Mas são importantes, não é? Estava aqui a dizer que não, que não. Como é que é? Não podemos meter IMI à floresta? Eu quero que aquele senhor me vá falar dos empregados dele e como é que a empresa dele anda para a frente. Só para terminar, esse assunto do cadastro é mais um assunto para uma falácia permanente.
Não vai existir cadastro em Portugal. Mas porquê é que estamos a insistir num assunto que não vai existir? Você sabe quanto é que custava fazer o cadastro em Portugal? Milhões. E eu pergunto, quantos países da Europa têm cadastro feito? Quantos países da Europa? E é por termos ou não termos cadastro que a floresta é ou não é bem aproveitada. Sabe porque é que o cadastro seria feito? No dia em que o Governo percebesse que o custo da criação do cadastro era inferior ao proveito que ia ter pelo aumento do IMI. E arranjar uma lógica qualquer de sacar o dinheiro aos produtores. Porque o cadastro, em boa verdade, para a floresta não serve para nada. Para que é que serve o cadastro? Que é para eu saber quem é que tem o quê? Isso não serve de nada. O que serve é cuidar da floresta. Cuidar da floresta, isso sim. Isso sim. Plantar mais, limpar mais, cuidar mais, combater mais os incêndios. Isso sim. Isso, planear mais. Investigar mais as questões de fitossanidade. Combater o nemátodo, planear... O nemátodo que é uma doença, para quem lá está em casa que não sabe o que tremenda. O nemátodo é uma doença do pinheiro tremenda neste momento em Portugal. As pessoas têm que ter, por exemplo, consciência que não sai neste momento uma tábua de Portugal sem ter tratamento a temperatura acima de 65 graus, porque não pode sair de Portugal nenhuma palete, nenhuma tábua de Portugal. Temos custos exagerados na nossa indústria com o tratamento por causa do nemato. Portanto, é preciso fazer investigação fitossanitária, é preciso planear espaços de plantação, é preciso aproveitar os espaços, os baldios que estão por preencher e que deviam ser preenchidos. É preciso, obviamente, forçar que as pessoas limpem as suas matas. É preciso combater os incêndios. É preciso dizer às pessoas que só podemos ter 8.000 ou 10.000 incêndios, fósforos, digo eu, e áreas. Eu quero dizer aqui ao Major, há filmes em Portugal de incêndios colocados com paraquedas. Há filmes, não estou a inventar nada. Há filmes. Portanto, para as pessoas perceberem que é verdade o que eu estou a dizer. Há filmes, há gravações disso. E, portanto, o cadastro, Carlos Tavares, não me serve de nada. Servia-me sim se o Governo quisesse, por exemplo, pôr muita gente que está aí a receber o rendimento mínimo, muita gente que está desempregada, e pôr-los a limpar a floresta. É capaz de ser uma ideia interessante. Mas é uma ideia que não colhe votos. Trabalhar, isso é uma coisa tremenda. Agora, limpar a floresta é preciso. Agora, eu não vou... Este discurso a mim, olha, se eu fosse candidato a primeiro-ministro não ia ter votos. Muito dessa gente ia dizer, trabalhar, vai tu limpar a floresta. Era a resposta que me davam. Mas, efetivamente, Portugal, se quer crescer, se quer ter floresta, alguém tem que trabalhar alguma coisa por ela. Não sei quem. Eu já combati incêndios, eu já plantei pinheiros, eu trabalho, portanto, eu estou à vontade para falar sobre isso. Deixe-me só passar aqui outra vez para o Carlos Tavares. Portanto, para além da questão do cadastro, que é polémica, mas que não deixa de ser uma questão que o senhor também levanta, há outro aspecto, só mais um, para passarmos então para o mobiliário. Há algum outro aspecto que gostasse de referenciar relativamente à floresta, que seria, digamos, um bom ponto de partida, além da questão do cadastro, para melhorarmos a floresta e para evitarmos, por exemplo, esta situação terrível? A gestão da floresta precisa de massa crítica. Esse é o grande problema. E é aqui exatamente que entra o cadastro. Só é possível ganhar massa crítica quando se sabe exatamente o que é que compõe esta massa crítica. O cadastro é um instrumento básico. A massa crítica só se consegue em Portugal, num país onde nós temos uma estrutura fundiária muito retalhada, predomina o minifúndio, e quanto mais para norte caminhamos, mais retalhada é esta estrutura fundiária. E aí quem vai buscar um bocadinho do terreno do vizinho do lado, porque senão há guerra e mortes. É natural. Aqui no norte todos nós sabemos que é assim, o minifúndio ainda acontece, é verdade, mas só é possível ganhar uma dimensão para se fazer uma gestão profissional da floresta agrupando mais e mais proprietários. E em muitos locais, mais a norte, só é possível ter uma dimensão racional para a gestão com às vezes centenas ou até milhares de proprietários para passar a ter centenas e milhares de hectares de floresta para gerir. O senhor dá-me um ponto de partida para um aspecto que tínhamos pensado falar aqui neste programa, que é exatamente a questão da indústria do mobiliário. Em algumas notas que eu tenho aqui dos elementos, até que a AIMP me forneceu, diz-se que soluções para o encerramento de muitas empresas passam por estratégias inteligentes de cooperação e de concentração no que diz respeito quer à gestão sustentada da floresta, quer do que diz respeito também a muitas das empresas desta área do mobiliário. Pedro Barros, como é que é isto? Quais são as grandes dificuldades que o senhor vê como um grande empresário do setor em termos de resposta à situação atual que todos passamos?
Eu penso que a maior parte das empresas E de já agora quero imobiliário... dizer uma coisa, uma das razões do nosso convite é porque o senhor não é um otimista por acaso, é porque tem uma empresa que felizmente onde as coisas estão a resultar muito bem, não é? Temos as nossas dificuldades também e consideráveis, logicamente, mas neste momento, principalmente que a liquidez é escassa, os apoios bancários também, e de facto cria alguma dificuldade porque nós, no nosso setor, temos um pequeno detalhe que faz uma diferença considerável. Nas feiras internacionais que participamos, em que é a nossa oportunidade de mostrar o produto e principalmente os nossos produtos aos clientes, como temos marcado com alguma antecedência essa participação, e normalmente precisamos de espaços muito consideráveis, ou seja, há setores como se calhar o calçado e outros que os espaços são Sim, mais... mostrar uma mobília de quarto ou de sala não é a mesma coisa que mostrar um par de sapatos muito bonitos que eu sei, claro, ou seja, de facto, na nossa indústria é muito fácil chegar aos 100, 200, 300 metros quadrados de espaço de exposição, e isto pode equivaler a 50, 100, 150 mil euros numa participação numa feira. E havendo esta dificuldade de liquidez, e nós tendo que marcar com uma antecedência considerável, está a criar um problema às empresas para terem os certames, estarem presentes em certames e apresentar os produtos. E esta é a maior dificuldade. Estamos a falar também da questão do crédito, provavelmente. Exatamente, não é? sim, essa falta de apoio, neste momento digamos que a maior parte das empresas que exportava em Portugal, exportava para a Espanha, e é um mercado que está com inúmeras dificuldades. Felizmente também temos outros que estão estabilizados, como o mercado francês, que também é um dos nossos principais mercados. E no mercado francês, essa estabilidade tem permitido a muitas empresas ter mais folga e quem lá estava mais dentro desse mercado. Agora, quem estava mais apoiado no mercado espanhol ou no italiano, no grego, nós também vendíamos consideravelmente para o mercado grego. Pedro Barros, que tipo de mobiliário é que você vende para esses países, não é? Sim, a maior parte da Europa. Mobiliário de casa? De casa, doméstico, em madeira maciça, com estilo clássico francês. Daqueles que nunca mais acaba, é que são exatamente. Infelizmente. Infelizmente. Era bom que porque de facto fosse renovado. Porque a qualidade de SPAC também toda a gente percebe isso, Pois, não é? exatamente. Mas nós vendemos para Coreia do Sul, Rússia, os Estados Você Unidos, consegue vender Canadá. para a Coreia do Sul? Eles também produzem móveis muito bonitos. Mas vendemos bastante. Por acaso já foi o nosso principal mercado. Em 2004, 2003, 2004, 2005 foi o principal mercado. Pedro Barros, quantas pessoas têm a trabalhar consigo? Neste momento 70. 70 pessoas. 70. É assim? Teve que diminuir o número dos seus empregados? Tivemos de diminuir ligeiramente, fazer um pequeno reajuste. Em 2006 éramos 98 e depois tínhamos também muita subcontratação com uma série de empresas. Neste momento não temos, houve uma diminuição considerável pelas condicionantes de mercado, não é? Mas já agora explique-me uma coisa. Ainda estive aqui há dias a conversar aqui na Regiões TV com uma colega sua também de uma grande empresa, da Fertini, e que ela dizia: há uma grande dificuldade entre nós, que somos homens e mulheres da indústria do mobiliário, em nos associarmos, fazemos muita caixinha, passa a expressão, eu faço isto, mas não quero falar com o vizinho que está ao lado, quando às vezes uma interligação de produtos poderia ser mais vantajosa. Como é que você vê esta situação? Em termos de ligação das próprias... Tem aqui a associação, não é? Mas em termos de ligação das várias empresas. Entre os empresários, eu penso que tentarmos agrupar toda a gente é impossível, impensável, e nem vale a pena pensar nisso. Não é? Mas com muita facilidade se encontra grupos de 3, 4, 5 empresas que, devido a várias situações, foram agrupando, foram entreajudando, e eu posso dizer que tenho vários casos de empresas que nós trabalhamos há muitos anos, em que há uma série de informações que vamos passando uns para outros, encomendas inclusive, em que uma determinada empresa tem um tipo de tecnologia instalada mais adequada a um tipo de produto, e o cliente por acaso surge na nossa empresa e nós tentamos seguir com essa encomenda para um sítio mais adequado, porque será obrigatoriamente mais competitivo do que nós. Pedro Barros, como é que você vê a entrada em Portugal de uma enormíssima empresa nórdica que tem produtos muito mais baratinhos e que as pessoas fazem em casa, não sei se duram muito, mas pronto. Como é que vocês veem essa relação da empresa de um determinado tipo de qualidade, nicho de grande qualidade, com um nicho de grande consumo? Como é que vocês veem isso? Ora, temos que admitir que é um produto... Coisas, ou acham que há eu pessoalmente sim,
Primeiro, é um tipo de indústria que está muito bem organizada, uma empresa muito bem organizada. Nós, em termos de recursos humanos, podemos vir a ganhar consideravelmente, porque, de facto, a empresa que está sediada em Passos Ferreira, neste caso na produção, é uma verdade que nós teremos vantagens a longo prazo com os recursos humanos que estão lá a ser formados. Vêm um tipo de realidade completamente diferente que não tem a ver com a indústria do mobiliário mais habitual em Portugal. E depois temos uma série de detalhes que esta empresa também nos transmite, que é o design relativamente à função, e eu digo o design de produção do produto, a facilidade com que é produzido, a rapidez com que é produzido, a dedicação de uma empresa, uma linha de produção apenas a um produto. Tudo isto são detalhes que também temos que ver com atenção. Em termos de visão empresarial, há aqui uma enorme visão empresarial, não há? Sem dúvida nenhuma. Se bem que depois há outras coisas, outras informações que vão chegando um pouquinho menos abonatórias, talvez. Mas, de qualquer das maneiras, em termos de design, e quando falamos em design de mobiliário, há também uma grande incorporação hoje no mobiliário português de design de gente nova com grandes capacidades, não é? Sim, e cada vez mais. Por acaso, também a faculdade aqui de Porto de Design, de facto, tem tido um grande resultado com as nossas empresas, e a maior parte das empresas começa a sentir isso. Há uma oferta de recursos humanos com capacidade, com vontade, o que é interessante. Temos gente com formação superior. Exatamente. Que pode fazer avançar também as nossas indústrias. É com vontade, e o curioso é que começam a ver a nossa indústria com, digamos que, quase uma indústria apetecível de estar presente, quase de moda, e o que é interessante, e a verdade é que tem aparecido, nestas coisas, não é? sem dúvida nenhuma. Então, e tem aparecido algumas empresas inovadoras, algumas empresas começaram com pequena dimensão e agora com produtos muito interessantes, tanto com uma boa imagem em termos de empresa, organização, e que começam a transmitir até do próprio país uma imagem diferente no exterior. Enquanto que antes... E como é que essas pequenas empresas resistem, entre aspas, com um gigante destes como a Sonai ao lado? Como é que é? No setor do mobiliário, a Sonai será um parceiro, não uma concorrente. De facto, tem toda a capacidade para resistir, porque um produto baseado no design, baseado na qualidade, de facto, eu não é nisso permite... que eu estou a falar, percebe muito bem onde eu quero chegar, é que estes senhores têm uma estrutura empresarial que é assim de uma solidez impressionante, ao pé, por exemplo, de empresas mesmo importantes, mas um pouco mais pequenas, provavelmente, como é a sua, não é? Exatamente. Portanto, não há aqui... Sim, mas há parceria, não há confronto? Não há confrontos, porque também são mercados completamente distintos. Ou seja, o público-alvo, normalmente, como o caso do IKEA, tem um público-alvo completamente distinto do que é qualquer fabricante em Passos Ferreira. Não tem qualquer tipo de comparação e, obrigatoriamente, serão compatíveis. Vítor Poças, como é que na sua associação se vê esta relação destes móveis magníficos, que são os móveis em madeira maciça, com os outros móveis também muito interessantes? Vamos pôr as coisas estou-me a lembrar, para a gente mais nova, que faz casa, que está a montar casas agora recentemente, como é o caso do IKEA. Como é que há esta relação entre estes empresários de uma área e de outra? Olha, é o seguinte, eu acho que a vinda dessa empresa para Portugal foi excelente. Eu quero dizer, e a Sonai está aí pode dizê-lo, uma grande porcentagem da produção da Sonai em Portugal hoje é vendido a essa empresa. Por isso é que o Carlos Tavares há bocadinho dizia que um grande cliente da Sonai é essa empresa e, portanto, a exportação via essa empresa. Como também dizia o Pedro Barros... Desculpa interromper, quero dizer que aqueles receios, todos nós nos lembramos daquelas, enfim, das informações que vieram ao público quando a IKEA se começou cá a instalar, nomeadamente em relação ao aspecto concorrencial com as nossas empresas, foi mais benéfico, na sua opinião? Não é como presidente da EMP que eu lhe pergunto, mas como homem desta área, foi mais benéfico que prejudicial? Do meu ponto de vista, enquanto português, acho que foi excelente que a empresa tivesse vindo para Portugal. É natural que tenha criado moça numa outra empresa que estivesse um bocadinho também vocacionada para esse mercado e, portanto, eles vieram aí fazer... Separou um bocado as águas, não foi? Separou um bocadinho as águas. Agora o Pedro diz muito bem, quer dizer, eles têm um mercado perfeitamente definido, perfeitamente, portanto, caracterizado, exportam grande parte da produção que eles produzem em Portugal
destina-se à exportação e, ainda por cima, utilizam muita da nossa matéria-prima e muita mão de obra portuguesa. Portanto, eu acho que a criação de riqueza, esta internacionalização pela via da vinda para Portugal, foi excelente do ponto de vista de investimento. E até mesmo para Passos de Ferreira e para a região. Ora, está uma perspectiva que nem sempre ouvimos nessa forma, não é? Não, eu acho que as pessoas, quando têm uma visão mais social e mais económica, percebem que todo o investimento estrangeiro vindo para Portugal é bem-vindo, desde que não venha numa ótica diferente, que venha numa ótica de vir estragar ou de vir prejudicar o que está, não é? E provavelmente veio trazer a novos processos de venda, de comercialização, de divulgação. Isso também é importante, nós temos não é? alguns casos em Portugal que não são este. Temos empresas internacionais que vieram para Portugal e vieram ensinar alguma coisa, não é? E, portanto, temos noutras áreas, outros setores de atividade. E, portanto, acho que o Pedro disse muito bem, até mesmo ao nível de design, também veio despertar as empresas portuguesas. Eu hoje sinto na IMP que os nossos associados hoje estão mais preocupados com design do que nunca. Estão preocupados com o design. Aliás, no outro dia dizia-me um associado, vocês têm que criar aqui um curso de design na IMP. A IMP foi uma das apostas desta direção, foi criar um departamento de formação, para fazer este tipo de formação que muitas vezes parece que não está preenchido por alguém, não é? Para às vezes, por exemplo, pessoas que já estão no ativo, não são jovens, são pessoas que estão no ativo, e querem fazer formação contínua. Não apenas aos universitários que estão a sair das escolas superiores de belas artes, design e tudo isso. É para outras pessoas que já estão, digamos, na área, mas que não têm este tipo de preparação. Não têm este tipo de preparação. Portanto, a vinda desta empresa para Portugal, eu, do meu ponto de vista, estou muito satisfeito, porque acho que, enquanto português, senti que veio trazer alguma coisa à região, não é? Carlos Tavares, este é também um ponto de vista da área empresarial já muito diferente. Quer dizer, hoje em Portugal já pensamos maior, já não pensamos só pequenino, nomeadamente na questão das exportações. Eu voltava um pouco à sua intervenção, aliás, nos mecanismos internacionais europeus, em termos de exportação. Nós estamos, o Pedro Barros falava numa coisa que me parece muito real e um bocado complicada, que é a questão de apostarmos muito no mercado espanhol, no mercado grego e tal, como é que as coisas estão. Como é que é em termos de exportação, por exemplo, que a sua grande empresa, a Sonai, vê? Há diversificação de mercados? Isto é fundamental ou não? Bem, nós vivemos num subsetor com características um pouco peculiares. Os derivados de madeira são produtos que estão extremamente standardizados a nível internacional. Existem normas para a produção de produtos específicos, em função da sua aplicação, seja para mobiliário, por exemplo, seja para determinadas aplicações de construção, que estão tão bem definidas que a variedade deste tipo de qualidade de produção não é uma característica tão distintiva de país para país. Agora, há outros fatores que contribuem, e muito, na competitividade de que as empresas possam ter para exportar. E muitos desses fatores, os que pesam mais na estrutura de custos, são claramente o custo da matéria-prima, por exemplo. Já falámos aqui bastante. E não também dos ordenados? E não é também aquela situação dos portugueses terem o ordenado mais baixo, não sei quantas vezes que os alemães estamos a falar num setor que é extremamente mecanizado. Os painéis derivados de madeira. Visitando uma fábrica de painéis derivados de madeira, encontra muito poucas pessoas em cada turno a trabalhar diretamente com a máquina produtiva, digamos assim. É um processo extremamente mecanizado. Os principais custos industriais são a madeira, a energia e os aglomerantes, as colas, digamos assim. Não necessariamente nesta ordem em todos os países, às vezes a ordem inverte, mas tipicamente estes três são sempre os principais custos. A madeira pesa imenso. E por isso é tão importante esta nossa preocupação com a floresta. Porque mesmo usando cada vez mais reciclado, que usamos também como uma aposta para manter os custos da madeira a um nível racional e suportável, é fundamental que continue a haver uma renovação de madeira virgem, digamos assim, a entrar no mercado, e tem que haver uma floresta saudável e uma indústria saudável, nomeadamente uma indústria de serração saudável e uma indústria de transformação de mobiliário não só saudável, porque, como lhe dizia há pouco, nós usamos essencialmente todos esses subprodutos como matéria-prima. E quando todo este agrupamento, cluster, como é habitual dizer, de indústrias, desaparecer, a indústria dos painéis desaparece também. Claro. Portanto, nós temos que precisam da floresta. Nós vivemos em simbiose. Temos que viver em simbiose com todas essas indústrias, não só na captação dos materiais como matéria-prima, mas também fornecendo materiais para que as indústrias desenvolviam. O Pedro Braga há pouco falava,
Nós não somos concorrentes, muito pelo contrário, a indústria imobiliária é um dos nossos principais clientes. Eu gostava que me dissesse uma coisa, em termos de exportação, uma das vantagens que Portugal consegue e que as empresas que realmente de qualidade se conseguem afirmar é pelo rigor e pela exigência com que colocam os seus produtos. Ou seja, se lhes encomendarem determinada situação de produtos, os senhores têm que os colocar no dia certo, na hora certa e com a qualidade certa. Esse rigor é absoluto, porque senão perdemos a exportação, perdemos o caminho aberto para a exportação, não é verdade? E não só a exportação, também no mercado interno isso cada vez é mais verdade. Falávamos ainda aqui há pouco da entrada do grupo IKEA. De uma forma geral, sobretudo na área do imobiliário, o senhor acha que esses padrões, altos padrões de qualidade, que são respeitados pelos nossos exportadores portugueses, não falo apenas na SONAI, falo, enfim, na indústria, nesta área toda do imobiliário de uma forma geral? É para mim mais difícil comentar na área do mobiliário, porque não tenho o contacto direto com o produto final mobiliário, como é óbvio, sim, não é? Sim, claro, é muito mais fácil perceber o que se passa ao nível dos componentes que nós produzimos, nomeadamente os painéis. E aí o rigor que é usado em Portugal não fica a ver nada do que se faz nos outros países. Muito antes pelo contrário. Portanto, nós temos, no nosso caso, muitos dos centros de competência em determinadas áreas produtivas estão localizados em Portugal. Portanto, não ficamos nada a dever do que fazemos com os nossos colegas na Alemanha, em Espanha ou noutro local qualquer. Também tem um pouco a ver com o facto da gênese da empresa ter sido em Portugal e a maior maturidade e experiência também estar localizada em Portugal e na Península Ibérica mais em geral. Portanto, digamos que a operação que comprámos, por exemplo, durante o nosso crescimento na Alemanha, ainda não amadureceu tanto como as operações que temos na Península Ibérica. E, portanto, não ficamos nada a ver no rigor. No caso concreto da SONAI, não sentiram a necessidade de procurar, por exemplo, outros mercados? Estou-me a lembrar da África, da Ásia, não vão muito por aí, ou também são portas possivelmente abertas? Na exportação. Sim. Temos que compreender que o nosso produto tem uma componente de valor acrescentado que só permite viajar determinadas distâncias. Nós costumamos dizer que o nosso produto não viaja muito bem, é o que costumamos dizer. Os produtos de maior valor acrescentado, mais transformados, percorrem distâncias mais longas, nomeadamente o mobiliário acabado, os componentes, os pisos flutuantes, podem viajar e ser comercializados a longas distâncias. Não estão sujeitos, esses produtos não são tão sensíveis, não é? Ao custo do transporte. Portanto, é muito curioso, é a primeira vez que confesso que reflito sobre uma situação destas, mas de facto os vossos produtos não podem nem têm que viajar muito. Portanto, se forem para o mercado europeu estão perfeitamente bem, ao contrário, por exemplo, da questão destas mobílias de maior qualidade, enfim, destes objetos quase que de arte, não mesmo de arte, que podem ir até muito longe, não é? Sim, e temos... E aí o cuidado para a exportação é muito grande, porque também o rigor é muito grande, não é? A exigência é enormíssima no nosso setor, mas penso que Portugal já está. É capaz de me dar algum exemplo habituado a isso. específico? Outro dia deram-me aqui um exemplo muito curioso e muito engraçado, repito outra vez da sua colega cá esteve da Fertina, que me dizia assim: eu para os japoneses, eu mando os produtos para lá, faço negócios com eles de manhã e à tarde recebo o sinal e no dia que entrego os produtos recebo uma parte e logo a seguir recebo o resto do dinheiro. Exatamente. Mas também, ai de mim, se os produtos não chegarem lá absolutamente impecáveis. Essa exigência, essa dupla citação, também se verifica consigo? Também se verifica, mesmo chegando lá às vezes impecáveis, felizmente sempre, a nossa experiência é muito boa, basta haver um pequeno reparo na embalagem, por exemplo, que somos logo confrontados com isso. Mesmo o produto estando preciso ter muito cuidado em tudo. Não é só, por exemplo, tudo. Mandar uma belíssima mesa ou uma cadeira. Temos de estar muito bem preparados, temos de ter pessoas a falar várias línguas na empresa, temos de ter todos os detalhes do móvel muito bem, a embalagem, a assistência ao cliente, a rapidez na resposta para algum problema que surja. Tudo isto são pequenos detalhes que é necessário o tempo de produção do produto, estar de acordo com o previsto e, de facto, nesta exportação, quanto maior for a distância, menos se pode falhar nestes tempos de entrega. De facto, creio que a maior parte dos países europeus terá mais facilidade nisto do que Portugal. Falamos de produtos aqui de alta qualidade, do mobiliário português. Há aqui uma palavra que ouvimos muitas vezes nas últimas 2 semanas, que é o CRE, nos incentivos ao investimento em termos de estratégia nacional.
como é que os dois senhores, que eu depois quero passar aqui para este senhor no final, veem isto? De facto, há incentivos nesta área e não estamos com isto a pedir subsídios, que é completamente diferente a história dos subsídios dos incentivos, enfim, às empresas. Como é que vê esta situação, Pedro Barros? Penso que é, sem dúvida, essencial, interessante, mas não sei se esses incentivos estão a chegar às empresas com facilidade. De facto, eles existem, fala-se neles, mas, porventura, as empresas que conseguem obtê-los são as que provavelmente menos necessidade têm de Pois, quer dizer, tem que apresentar tantas garantias quando recebem estes apoios, já se calhar os apoios não seriam tão necessários. Como é que vê estes apoios na empresa nesta área da empresa do mobiliário das madeiras, engenheiro? No nosso caso, a nossa experiência com a Ucrânia é positiva. Notamos claramente nos últimos 2 quadros de apoio que do primeiro para o segundo... O peso que tem. Só o engenheiro Belmiro de Azevedo é que consegue pôr os senhores deputados às 8 da manhã no Parlamento a discutir coisas de interesse dele e nacionais. Sim, não, mas eu estou sabe, a dizer isto, mas isto de facto tem importância também do peso que tem um grupo deste calibre, não é? A exigência não é menor. Claro. Realmente as candidaturas ao Ucrânia são exigentes e se calhar ainda bem que assim o são. Todos nós temos que fazer as coisas de forma muito profissional. Com certeza. E o recurso ao dinheiro é cada vez mais difícil. Os apoios nem sempre são apoios a fundo perdido, não têm que ser, são normalmente apoios que podem transformar-se em fundo perdido em função dos resultados, e esse foi um princípio que foi introduzido nos quadros mais recentes, ainda bem que assim o foi. Portanto, existem majorações no apoio e há apoios que se podem transformar de empréstimos a juros bonificados em concessões a fundo perdido se os resultados forem atingidos ou ultrapassados. E eu acho que isso é extremamente estimulante. E faz falta a qualquer empresa. Também e o senhor à acha que essa fiscalização, eu pergunto-lhe esta fiscalização porque há um pouco esta ideia, pode estar errada, mas há um pouco esta ideia generalizada que estes dinheiros que vieram da União Europeia, em alguns casos foram mal aplicados e noutros casos, pior ainda, foram muito mal verificados. Tem a sensação que há de facto uma fiscalização maior, que há um rigor maior na aplicação destes fundos hoje em dia? Nos quadros recentes, sem dúvida. E ainda bem que assim o é. Temos que estar todos habituados ao rigor. Ficamos todos prejudicados, não é? Claro que sim, claro que sim. Já agora, estamos quase a terminar, Sr. Major Manuel Afonso. Em relação à floresta, o que é que o senhor gostava mais? Estamos com tempo quente, continuamos com tempo quente, nem parece inverno ainda. Mas em relação aos incêndios florestais, se o senhor pudesse falar com o Ministro da área, do setor, o que é que gostava mais de ver na floresta, na nossa floresta, melhorado? O civismo das pessoas. Essencialmente, os cuidados que diariamente devem ter e ter em conta para evitar, por vezes, a ocorrência de determinado tipo de situações que prejudicam a floresta. Nomeadamente nesta zona, nesta época, a questão da realização de algumas queimas e de algumas fogueiras que essencialmente... O senhor diga ali para aquela câmara, mas diga, faz favor, a ver se não se distraem, porque isto é fundamental, porque se não temos a nossa floresta, para além das outras situações que foram aqui abordadas, é preciso ter muito cuidado com a floresta e não fazer disparates, não deixar queimadas. Com este tempo quente ainda, estamos a aproximar-nos de um fim de semana muito quente. Muito quente. Isso mesmo, não é? É muito importante que as pessoas, cada um por si, que tome conta da floresta, não é? Sim, porque tem que ser cada um de nós cuidar da mesma, porque não pensem que são os outros que vão cuidar da floresta. Cada um de nós tem que cuidar, tem que saber aquilo que está a fazer, tem que ter cuidados redobrados para que efetivamente se possa evitar e que se possa proteger a floresta, que é aquilo que nós pretendemos. Vítor Poças, comecei consigo e acabar consigo também este programa sobre a floresta, a fileira da madeira, em termos de preocupação da AIMP relativamente, eu volto um pouco a esta questão da floresta, porque o senhor pôs aqui o dedo na ferida em questões muito importantes também, para além do aspecto da indústria do mobiliário, que aqui falámos da exportação, em relação à floresta, e ao cuidado da floresta, como dizia ali o engenheiro, é no fundo o ponto de partida de tudo isto. O que é que lhe parece que é absolutamente prioritário fazer em relação à floresta portuguesa? Que é como quem diz, a madeira é a nossa indústria do mobiliário, é o ponto de partida de tudo isto. A fileira florestal em Portugal representa 5% do PIB e 14% das exportações industriais deste país. E, portanto, a base disto tudo é uma coisa chamada floresta. Daí que, por exemplo, a nossa associação tem 5 divisões, todas elas dependem direta ou indiretamente da floresta. E como dizia há bocado o Carlos Tavares, por exemplo, a SONAI vive muito dos subprodutos das próprias serrações, que é a primeira transformação da madeira. Portanto, eu espero e gostava, numa mensagem muito genérica,
dizer aos portugueses, em primeiro lugar, dizer que tenham cuidado com a floresta, como dizia o Major, é muito bem. É preciso ter civismo, é preciso saber o que é que se anda a fazer na mata. É evidente que não se deve andar com o perigo do fumar, do fazer queimadas, do fazer piqueniques em zonas de risco, etc. E estamos mesmo a terminar? Isso é óbvio. Mas eu volto a dizer que não é os atos de negligência, que foi uma situação que não foi aqui falada, e eu quero dizê-lo. Não são os incêndios com negligência que têm mais área ardida. São os estrategicamente colocados, ou seja, quando um incêndio ocorre por negligência, rapidamente se chama os bombeiros ou amigo ou isto ou aquilo para combater, quando a pessoa está de boa fé. Quando a pessoa está de má fé, vai colocá-los nos sítios absolutamente inacessíveis e absolutamente impensáveis, onde vão arder dezenas ou centenas de hectares. E é um olhar bem atento a isso que é preciso. Vítor Poças, todos os senhores que aqui estão presentes, muito obrigada por terem estado neste programa do Enfoco aqui na Regiões TV. Muito obrigada especialmente a si que nos acompanhou durante este programa em que falámos da fileira da madeira, da fileira da floresta e também da indústria do mobiliário, com uma chamada muito especial para a floresta, para o perigo e para a proteção que é preciso ter para a floresta por causa dos incêndios. Portanto, já sabe, depende também de cada um de nós um bocadinho mais, tratar melhor a nossa floresta. Muito obrigada pela sua atenção. Nós voltamos para a semana aqui no Enfoco, na Regiões TV.